Olá, professor. Bom, iniciando aqui a gravação, diretamente do backlog, né, do projeto. Eu já fiz o primeiro indicador proposto, que era a proporção de mulheres deputadas. O segundo, que eu juntei, na verdade, fiz 2 indicadores em um, que é a distribuição de mulheres por partido e região. E agora a entrega que eu estou fazendo é a de participação e lideranças, tá. Então eu peguei os cargos de liderança, presidência e líder, e criei os visuais e os códigos. Falta então um indicador, que seria o projetos de lei propostos por mulheres. Aqui está o código, eu organizei ele um pouquinho da outra vez e agora bagunçou um pouco, mas vou organizá-lo novamente. Então, partindo aqui para análise, esse daqui foi a primeira entrega, eu adicionei alguns destaques, algumas informações que eu considerei importante. Então, aqui a gente pode ver que, apesar das mulheres representarem, né, mais de 50% da população brasileira, elas estão em menos de 20% das cadeiras, né, na Câmara dos Deputados. Aqui, obviamente, é o conjunto, né, desses 2 períodos, como eu havia falado nas outras apresentações, aqui a gente consegue filtrar por legislatura. E aqui eu adicionei um outro card, dizendo que mulheres mais jovens, especialmente da geração X e millennials, têm ganhado maior visibilidade política, né, refletindo esse crescente engajamento das novas gerações nas últimas eleições. Então, são mulheres mais jovens. Aqui, na segunda apresentação dos partidos, eu também adicionei 2 destaques. Aqui eu coloquei o partido com menor presença feminina, então isso eu também modifiquei desde a última apresentação que eu fiz. Eu achei melhor considerar aqui com menor presença, até 5 deputadas eleitas, e aqui os 5 partidos com mais deputadas eleitas. Então aqui a gente tem só um gráfico evidenciando, né, a escassez de mulheres, então muitos partidos com até 5 deputadas, e aqui demonstrando que houve uma redução de 16,5% no número de deputadas entre 2019 e 2023. Tem uma questão que eu vou modificar nas próximas apresentações, que é, aqui são a quantidade de cadeiras, tá? Então, por exemplo, eu posso ter deputadas repetidas aqui, por conta dos períodos. Então eu tenho 91 deputadas, 91 cadeiras, né, em 2019 e em 2023 76. Então as deputadas que estão aqui em 2019, elas podem estar em 2023 e na verdade elas estão. Eu pretendo colocar também depois um gráfico demonstrando quantas mulheres foram reeleitas e quantas mulheres novas entraram em 2023. Aqui na distribuição geográfica, eu também adicionei que mais deputadas foram eleitas no Sudeste, né, mas estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro, eles lideram em cada período. Então, aqui em 2019, nós temos o Rio de Janeiro com 16 deputadas, e em 2023, Minas Gerais com 8. Tá? E, por final, é, essa minha entrega dessa C é essa variável aqui de lideranças, né, então, indicador de lideranças, desculpa, é a proporção de lideranças por gênero aqui. Nós temos, então, para o período, né, 27 representantes homens e 3 representantes mulheres. De 2019, nós temos aqui uma mulher, em 2023, 2 mulheres, né. Embora o crescimento seja de 100% em relação a 2019, a gente percebe que há um desequilíbrio, né, no acesso ao poder, que foi até um card que eu coloquei aqui. E aqui também eu coloquei a média de permanência na liderança por gênero em dias. Então, a média da liderança feminina que ela permanece, né, na liderança é de 1.411 dias, enquanto a permanência masculina nos cargos de liderança é de 344 dias. Né? Então, foi o que eu evidenciei aqui. Embora as mulheres ocupem poucas posições de liderança, sua permanência média nessas funções é significativamente mais longa, sugerindo uma maior estabilidade, né, quando elas conseguem romper aí essas barreiras de subrepresentatividade. E aqui eu coloquei os partidos e os estados com lideranças femininas, pensando que temos apenas 3, né, nesse cenário. Eu achei que ficaria interessante e coloquei aqui no destaque o nome das parlamentares, né? Então, Renata Abreu, Gleisi Hoffmann e Joênia Wapichana, que foram líderes no período de 2019 e 2023. Bom, acho que é isso. Se ficar alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, eu fico à disposição. Obrigada.